Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 23 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número que você pode enviar a sua mensagem, e você tem uma outra opção, que é pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code aqui, você já tem acesso ao nosso WhatsApp, já vai aparecer na sua tela, você aperta aí no seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas, e aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 22ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo criação do programa de orientação sobre malefícios de músicas polêmicas nas escolas. Vereadores também aprovam em segunda análise alterações à lei que determina as regras sobre o programa de adoção de praças públicas e de esportes. Conheça a exposição na entrada do plenário da Câmara Municipal, que resgata parte da história dos 250 anos de Campinas. E no esporte, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani joga mal e perde para o Vila Nova fora de casa. E olha só, começou a 9ª semana Senac de leitura com diversas atividades. Tem muita literatura, música, teatro. Então, sobre a programação, se é gratuito, se tem possibilidade de acompanhar também de forma online, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que está na unidade do centro e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Ale. Muito boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde a você que nos assiste. E já respondendo a sua pergunta, sim, Gabriel, as atividades são gratuitas, porém, elas não vão ser transmitidas pela internet, porque isso aconteceu ontem. Mas eu estou aqui com a Tarciana Migoto, que é a bibliotecária aqui do Senac Campinas, e ela vai dar os detalhes para a gente não perder nada dessa programação. Muito boa tarde, Tarciana. Muito obrigada por nos receber. Boa tarde, o prazer é nosso estar recebendo vocês. Sim, ontem foi a nossa abertura ao vivo, né, com a Esmeralda Ortiz e com o Rashid. Então está disponível no YouTube do Senac São Paulo. Aproveitem para assistir, tá tudo lá da nossa 9ª semana Senac de leitura, que a abertura foi no dia de ontem. E o tema esse ano, então, é literatura e música. Isso, literatura e música, conexões da escola com o mundo. Então a gente traz para dentro do Senac, dentro das 63 unidades do Senac, a 9ª semana, trazendo um pouquinho dessa linguagem artística, tanto literatura, livros, como música. E as pessoas que quiserem participar, é só aluno, é aberto ao público? É aberta a toda a população, né, a comunidade. Pode vir pessoalmente para a feira de troca, não precisa fazer inscrição, mas para as outras atividades, as inscrições estão sendo feitas pelo portal do Senac. Maravilha. Falando da feira de troca, como é que funciona? Eu posso trazer qualquer livro? Sim, para a feira de troca a gente troca gibi por gibi, literatura adulta por literatura adulta, juvenil ou infantil por respectivos e literatura técnica por livro técnico. O que não pode, livro didático ou livros com cunho religioso e político. Certo, então você pode vir aqui das 9 às 9 da noite e fazer a sua troca de livros. É de segunda a sexta, aqui onde está atrás de você, né? É, aqui nessa mesa, que a gente já está vendo aqui os nossos gibis. Então, de segunda a sexta, das 9 às 9, sábado, das 9 às 14. Certo. Tarciana, e na programação, o que a pessoa vai encontrar? Tem show de música, a gente acompanhou mais cedo, a hora que a gente chegou, estava acabando a apresentação de forró, até forró teve, né? Hoje de manhã a gente já teve um pouco show, que eram músicas de filmes, depois a gente teve o forró, a gente teve o Pedro fazendo a oficina criativa de poesia. Agora à tarde a gente tem a Josélia Guiar, que é a biógrafa do Jorge Amado. Então ela vem contar um pouquinho dessa escrita. A gente tem outros shows, tem o Adentro, que vai trazer um pouquinho de Caymmi para nós, uma homenagem. A gente tem o Adam, que traz aí a importância do forró. A gente já teve forró, mas a gente tem mais um pouco. Amanhã a gente tem uma oficina de forró no período da noite. Esse nem precisa de inscrição, é só chegar e participar. E nós temos também o Rafael Montes,
que é o criador e roteirista da série Bom Dia Verônica, no sábado. Que legal. E essa é a 9ª edição, né? Sinal que é a um 9ª, evento tradicional já, faz parte da programação do Senac anual. É feita no mês de abril, porque o mês de abril é um mês muito importante para as bibliotecas, né? A gente fala, é o mês da biblioteca, hoje é o dia do livro, então por isso que acontece no mês de abril. E a importância da leitura, nem precisa dizer, né? Mas a gente já está meio assim competindo, né? A leitura do livro físico com a leitura digital. Como bibliotecária, o que você diria sobre esse livro físico, impresso, que a gente pega, sente o cheirinho, né? Qual que é a diferença da leitura digital para a leitura física? O mundo evoluiu e chegou aí a literatura digital, mas eu acredito que o livro físico ainda traz aquela sensação de você folhear, de você ter o peso dessa leitura na mão mesmo, de você sentir o cheiro, mas assim, a literatura digital, ela não deixa de ter a sua extrema importância. Ela é um pouco mais em conta, facilita para a gente levar em todos os lugares, mas a gente pode dizer que o livro físico ainda tem o seu lugar e tem os fãs deles que não abrem mão do livro físico. Ele está virando tipo um artigo de luxo, né? Porque você tem que ter aquele momentinho, seu cantinho, né? Para fazer esse ato de ler, né? Mas assim, eu acredito que a gente, por ser uma escola técnica e ter um acervo de literatura muito grande de livros físicos e tem a saída, assim, uma procura também maior do que a gente poderia imaginar dentro de uma escola técnica, ainda as pessoas gostam do livro físico, mesmo para ler no ônibus, na hora que está indo embora, uma leitura na praia, então tem esse momento do livro físico. Maravilha! E a gente teve uma oficina, a gente acompanhou o finalzinho da oficina de escrita criativa, né, Tarciana? E o Pedro fez uma poesia muito incrível sobre a loucura que cura, né? A gente vai mostrar então para o pessoal, dá uma olhadinha agora. Essa roda ela tem a finalidade de promover a escrita, promover a interlocução entre os jovens participantes e ela parte do princípio de que a gente escreve com o nosso corpo. Então a gente trabalhou primeiro a corporeidade, né, e depois a gente foi passando para a palavra, para a racionalidade, para o sentimento. Então ao longo de todo esse processo a gente construiu uma dinâmica, né, que é a proposta dessa oficina, que se chama Sentido Poético, em que a gente explora tanto o sentido semântico das palavras, quanto o sentido geográfico direcional, né? O caminho que essas palavras nos propõem. Então essa oficina ela tem essa premissa, né, da corporeidade, a gente caminha do corpo para a palavra, depois a gente produz poesias, né, cada um produz a sua, a gente expõe coletivamente e conversa sobre os possíveis sentidos de cada poesia, né? Então para mim foi um grande prazer estar oferecendo essa poesia para os jovens aqui do Senac e foi muito enriquecedor para mim, né? A gente acredita que, como Paulo Freire fala, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. A educação é dialética, toda a vivência é dialética também e a produção também. Foi muito gratificante. Eu tenho um problema enorme de me expressar meus sentimentos e que acabei me expressando um pouco mais. Então foi muito interessante essa aula também. E também vi meus colegas de trabalho, não só colegas de trabalho, mas sim amigos que eu tenho mais próximos também, se expressarem, pessoas que tinham muitas dificuldades para poder falar e se expressar de uma maneira tão legal, se sentimos acolhidos pelo público aqui em si, pelos professores, e foi um sentimento que não tem como falar, explicar. Se expressar é uma questão de estímulo também? Exatamente, muito estímulo. Às vezes nós nem conseguimos se expressar, mas tem muitas maneiras de comunicação. Eu que sou do Nordeste, do Maranhão, a maneira que nós se expressamos é pelo toque físico, pelo abraço, o toque físico pela mão, e assim vai, em cada região. Então os sentidos conseguiu explorar bem, porque começou por aí, né? Exatamente, sim, é uma questão de prática tudo mais, a pessoa vai praticando, vai sentindo, vai chegando a sua hora também, não precisa ser agora, mas e assim vai. Pedro, ele é um artista que trabalha com poesia e trabalha com alunos vulneráveis e nós convidamos ele para fazer parte da nossa semana. E a gente estava com uma turma de aprendizagem e esses alunos entenderam que a poesia é a expressão do que nós estamos sentindo ou vivenciando naquele momento. E o Pedro trouxe no finalzinho uma poesia que traz um pouquinho de saúde mental, que a literatura e a sua poesia pode sim curar todas as dores e transformar a gente de alguma forma.
E a leitura não deixa de ser uma forma também, uma prévia para a gente poder escrever, né, Tarciana? Não tem como a gente escrever algo que a gente ainda não parou para pensar, que a gente não fez uma leitura, né? Como ele mesmo diz, das próprias emoções e das emoções do outro, né? Sim. E quando a gente pega um livro de literatura que a gente começa a ler, que a gente começa a viajar naquele universo e pensar assim, nossa, como que alguém conseguiu escrever isso? Como eu estou imaginando esse cenário, esse personagem? E a literatura traz pra gente um vocabulário muito rico, né? Onde a gente consegue fazer as nossas interpretações e escrever melhor também. E além de conectar, né? Conectar pessoas, épocas, né? E até mesmo continentes, né? Totalmente. E a gente pensando dessa forma, por isso que o tema é literatura e música, conexões da escola com o mundo. Porque também trazendo a música, a gente pode conectar continentes, né? A gente pode ir para qualquer lugar ouvindo, por que não? Não Sim. Só lendo. Sim, com certeza. Então fala pra gente o site e a rede social do Senac Campinas para as pessoas acompanharem e entrarem na programação. www.sp.senac.br, esse é o nosso portal, e a nossa rede social é @senac.campinas. Então é isso, Gabriel, você que nos assiste, entra no site, veja lá o que mais te agrada, se programa, se inscreve e vem participar. Muito obrigada com você, Gabriel. Tem para todos os gostos aí, ótima iniciativa desta 9ª semana. Quero agradecer a nossa repórter Alexandra Dias e também a Tarciana Migoto, né, que é bibliotecária do Senac Campinas, por todas essas informações. É só entrar lá no site, no Instagram, para você acompanhar tudo certinho. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Conheça agora a história da Jordana, uma estudante com o transtorno do espectro autista que treina o próprio cão de assistência. Olha só. Apolo é o maior companheiro da Jordana, aluna do 1º ano da Faculdade de Terapia Ocupacional da PUC Campinas. Os dois não se desgrudam para nada. O labrador, treinado para ser um cão de assistência, foi uma indicação médica para auxiliar a jovem de 20 anos que possui transtorno do espectro autista e desde então Apolo a acompanha nas aulas, no estágio e nas outras atividades do dia a dia. Jordana descobriu ter o dom para treinar cães de assistência e há 2 anos decidiu treinar o Apolo para ser seu fiel parceiro nas 24 horas do dia. O cão alerta a estudante antes que as crises aconteçam e, quando elas ocorrem, faz terapia de pressão. O Apolo ele é um cão de alerta e interrupção em crise. Então ele me alerta antes das crises acontecerem e, quando acontecem, ele faz terapia de pressão. Consiste nele deitar no meu colo, aplicando todo o peso dele no meu corpo, que é comprovado cientificamente que acalma e diminui o sistema nervoso, o batimento cardíaco, deixa tudo mais relaxado. Dentre as funções de um cão de serviço como o Apolo pode executar estão reconhecer os sinais de uma crise e interrompê-la, impedir uma autoagressão, oferecer assistência em tarefas do dia a dia, além de reduzir o estresse e ansiedade em situações do dia a dia. Como já trabalhava com treinamento de cães, a decisão de Jordana por cursar terapia ocupacional foi alinhada ao seu objetivo de alcançar mais conhecimento no processo de adestramento. E atualmente, a jovem está treinando a Leide, uma labradora de apenas 3 meses de idade, para um garoto de 15 anos com epilepsia. Eu decidi fazer o curso porque eu queria entender melhor a pessoa com deficiência. E não tem um curso melhor para entender do que terapia ocupacional, que a gente vê as deficiências ocupacionais, que seriam as dificuldades do dia a dia, para poder ver onde o cão pode se encaixar e ajudar. Eu tô treinando a Leide, ela é uma labradorazinha para um menino de 15 anos, então ela vai ajudar ele nas questões de convulsão, ele também é autista, então vai ajudar também no autismo. E é totalmente diferente começar do zero com mais experiência, né? Depois de formar um cão, começar a treinar outro. Apolo é o primeiro cão de assistência a frequentar a universidade. A sua chegada como acompanhante da universitária foi cuidadosamente pensada e organizada pelo programa de acessibilidade da instituição. A entrada de uma pessoa do espectro autista com um cão de assistência, ela traz toda uma repercussão que a gente tem que trabalhar com todo mundo, a questão cultural, né? E a questão da inclusão. E o quanto que ter uma aluna autista com um cão de assistência faz com que também a gente trabalhe com toda a comunidade interna acadêmica, a questão da inclusão, a questão das habilidades, né?
e o quanto que é possível a gente receber como universidade um cão de assistência, né? Acho que a gente não faz nada do que garantir um direito adquirido por todas as pessoas, né, que estão dentro do espectro autista e que precisam de um cão de assistência ou de suporte. A diretora da Faculdade de Terapia Ocupacional acredita que a presença da Jordana e do seu cão de assistência no ambiente universitário fortalece a luta pela inclusão. Eu acho que mostra para a população que as pessoas, né, que estão dentro desse espectro autista, elas têm muitas capacidades, muitas potencialidades, desde que todo mundo acredite e que todo mundo trabalhe em prol da diferença. Somos todos diferentes, eles são diferentes da gente, mas a gente também é diferente deles, e cada um de nós, fora do espectro, também é diferente. E aí acho que a entrada dos dois traz uma discussão na universidade, além da inclusão, do respeito às diferenças, da gente acreditar que cada um tem a sua competência, a sua habilidade, e a gente vai trabalhar em cima disso. As pessoas têm que aprender a respeitar o que não é visível, as deficiências. Então, estando com um cão, elas já respeitam mais, perguntam mais e acabam sendo, como é que eu posso falar? Conscientizadas sobre as outras deficiências, e isso ajuda na inclusão das outras pessoas também. Olha só, o programa Jovem Aprendiz Paulista mira nas micro e pequenas empresas do interior de São Paulo para crescer. Acompanhe. Everton tem uma microempresa, fez uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola para desenvolver o programa Jovem Aprendiz Paulista. A empresa tem uma visão bem inclusiva. A gente pensa sempre, além dos produtos serem muito inclusivos, terem uma oportunidade para novas pessoas entrarem no mercado de trabalho, porque todos nós já passamos por isso, todo empreendedor já passou por isso. Então, trazer um jovem aprendiz nesse momento da empresa é importante para abrir novas frentes e também para que nós possamos crescer junto com esse aprendiz, para que ele possa ser efetivado e participar de outras áreas da empresa no futuro. E foi justamente o que aconteceu com o Gabriel, de 16 anos. Ele foi jovem aprendiz na empresa e acabou efetivado, aproveitou a oportunidade. Eu acho uma oportunidade muito boa, né? Porque essa oportunidade de ter foi o primeiro emprego da minha vida. Eu acho que isso foi muito bom, é uma oportunidade muito boa também para outros jovens que tenham esse sonho de poder começar a trabalhar, ter a liberdade de ter o seu próprio dinheiro também. Nós já tínhamos uma indicação de um aprendiz que já era da área de gastronomia, então ele casou perfeitamente no nosso negócio, que é todo voltado para alimentação, e com isso, agora ele já consegue se inserir em outras áreas da nossa empresa. O programa Jovem Aprendiz Paulista tem como principal finalidade ampliar o número de adolescentes como o Gabriel, por exemplo, no mercado de trabalho, com foco principalmente nas micro e pequenas empresas aqui do estado de São Paulo. O meu sonho mesmo é ser chefe de cozinha, é o meu sonho, mas aqui é uma oportunidade muito boa, porque aqui mesmo sendo jovem aprendiz, eu consigo ter uma oportunidade dentro da cozinha também. E com isso eu quero agregar para a minha vida e poder se tornar chefe de cozinha mesmo. Uma iniciativa capaz de mudar as histórias de jovens e adolescentes. O CIE, né, tá com uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, referente ao programa Aprendiz, foi criado um projeto que é o Jovem Aprendiz Paulista, que seria direcionado às empresas de pequeno porte, então EPP, e microempresas. Então, elas têm a possibilidade de contratar apenas um aprendiz, né, que é o aprendiz paulista, e o governo vai estar subsidiando a parte do curso. Então, o CIE vai fornecer para esse estudante a capacitação, a parte de contratação, né, a parte burocrática, e a empresa, por sua vez, ela vai ter o incentivo fiscal, né, na contratação, que é a parte de encargos. Então, o FGTS é 2% que ela vai pagar, então é um valor menor, né? E também ela vai ter esse jovem, a disponibilidade dela para a parte prática, enquanto o CIE vai desenvolver a parte teórica desse jovem. Para cadastrar a empresa, o primeiro passo é acessar o site. O site é o jovemaprendiz.sp.gov.br.
A empresa vai acessar o site, né? Como vai ter a parte de empresa, o jovem também que tem interesse, ele também pode acessar esse site para se cadastrar, para participar das oportunidades. E a empresa ela vai se cadastrar ali porque ela vai ter que formalizar, né, um contrato de parceria para depois a gente poder encaminhar os estudantes, né, que têm interesse nessa vaga para fazerem entrevista nas empresas e depois realmente aprovando fazer a parte burocrática da contratação, porque a empresa vai ter a responsabilidade com o custo, né, do salário e transporte desse jovem. A responsável pelo CIEE Campinas reforça que para microempresas e empresas de pequeno porte, com receita bruta de até R$ 4.800.000, o programa conta com subsídios de cerca de R$ 300 por mês do governo do estado de São Paulo, além de benefícios fiscais. É que empresas que tenham essa renda bruta, né, de 4,8, elas se enquadram em EPP e micro. Então, esse programa, esse projeto é direcionado para essas empresas, tá? Então, esse subsídio do governo seriam só para essas empresas, EPP e microempresas. Câmara de Campinas participa da campanha do agasalho deste ano com um apoio institucional e 2 pontos de arrecadação. Como tradicionalmente já acontece, a Câmara Municipal de Campinas é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho de 2024, promovida pela Prefeitura. Este ano, a campanha tem como tema o slogan "Transforme o tom desse inverno". A iniciativa busca arrecadar cobertores e roupas, principalmente peças masculinas, que é a maior demanda. Eu acho que a Câmara tem que participar de ações como essa. Nós vivemos uma cidade ainda que tem muitas desigualdades sociais, muitas pessoas e famílias vivem em situação de vulnerabilidade e o inverno é um momento em que essas pessoas precisam do agasalho, do cobertor, de uma roupa quente. E não apenas as famílias que muitas vezes vivem nas periferias da cidade, mas também essas pessoas que vivem em situação de rua. A gente não pode, como ser humano, não buscar uma alternativa para proteger essas pessoas. O Legislativo está mantendo caixas para recebimento de doações nas 2 portarias do prédio, uma na Avenida da Saudade, número 1004, e outra na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. As peças arrecadadas serão encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, aqueles localizados nos bairros, abrigos municipais e nas entidades parceiras da Prefeitura de Campinas. E além da Câmara, a campanha ainda conta com mais de 100 postos de arrecadação, distribuídos em farmácias, supermercados, comércios e o Paço Municipal. Eu acho que nós temos que dar o exemplo, né? Como representante da população, os vereadores e a instituição Câmara Municipal tem que dar o exemplo. E a forma de dar o exemplo é você fazer aquilo que você gostaria que as pessoas também fizessem. E nesse momento é se integrar, se doar, participar da campanha, fazendo doação e ajudando nessa divulgação. É fortalecer políticas públicas de cuidado às pessoas mais vulneráveis na nossa cidade. A campanha deste ano está prevista para se estender até o dia 31 de julho. Todos os pontos de arrecadação podem ser conferidos no site da Prefeitura campinas.sp.gov.br/campanha do agasalho. A solidariedade é um gesto de amor. E amor, né, ele provoca essa sensação até de calor humano, né? Então, quando você doa, você está praticando um gesto de caridade, de solidariedade e de amor. E isso ajuda também a aquecer o coração de quem doa.
Meio-dia mais 55 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 22ª reunião ordinária e a Câmara aprovou, em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Nelson Ossri, que prevê a implementação de um programa junto à rede de educação pública e privada aqui do município de Campinas, com objetivos de orientar os pais, responsáveis, alunos e capacitar os professores sobre os malefícios das músicas com letras que façam a apologia ao crime ou ao uso de drogas ou que contenham expressão pornográfica ou linguajar obsceno. O autor da proposta acredita ser importante que os profissionais estejam habilitados para que haja esse filtro no ambiente escolar. Não tem nada anti-funk, anti-sertanejo, é anti um linguajar que faça apologia ao uso de drogas, apologia ao crime, apologia à pornografia. Então, a gente vai capacitar os professores, os pais, no sentido do quê? De evitar esse tipo de música com apologia a drogas, sexo, né? Para as nossas crianças, para os nossos jovens. Isso é um programa dentro das escolas. Isso é muito importante. Não deixa de ser um trabalho de prevenção para evitar, né, que essas músicas com linguajar chulo, né, que traz uma linguagem idolatrando crime, idolatrando sexo de forma irresponsável, o que gera, além de doenças, também gravidez precoce, né, que venha trazer um pouco mais de segurança para essas autoridades, né, os pais, os próprios professores, permitindo assim um ambiente escolar sem esse tipo de música. Outra proposta, também aprovada em segunda discussão, é do vereador Eduardo Magoga, que vai permitir, dentro do programa de adoção de praças, manutenção de canteiros e áreas verdes e de esportes, que quando essas áreas forem adotadas por organizações sem fins lucrativos, que as mesmas solicitem que a manutenção dos espaços seja feito pela prefeitura. Então ali ela desenvolve aulas, desenvolve palestras, faz o acolhimento social e às vezes até alimentar de boa parte das famílias. Então esses incisos ele coloca como se fosse uma parceria com o município de Campinas. Então esses locais que estão sob a gestão dessas instituições, dessas ONGs, ela pode requerer da prefeitura o serviço de limpeza e o conserto de calçadas, como uma contrapartida pelo trabalho social que elas vêm desenvolvendo e vem agindo no município de Campinas. O intuito é esse, é dar uma força para que essas entidades continuem com esse trabalho fundamental para a cidade, sendo fazendo aí uma parceria com o município e mantendo o local limpo, porque às vezes a entidade não tem fôlego para isso. Às vezes ela paga uma assistente social, às vezes ela corre atrás de alimento, corre atrás de algo para oferecer para a sociedade e ela fica sem recursos, às vezes, para dar manutenção nessas áreas. As duas propostas seguem agora para a sanção do prefeito. De uma série de projetos que seriam analisados nesta segunda-feira, 6 itens não foram votados. A reunião foi encerrada por falta de quórum, pois havia 12 presentes no plenário e são necessários 17 vereadores para a votação. Com isso, esses projetos que estavam na pauta serão analisados na reunião ordinária de amanhã, quarta-feira. Você pode conferir o resultado completo no site do Legislativo no www.campinas.sp.leg.br e assistir na íntegra às quase 4 horas de reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 22ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação. Olha só, a Câmara de Campinas está realizando uma série de atividades para celebrar o aniversário da cidade e convida você que está nos acompanhando, para conferir a exposição Campinas 250 anos, História e Arte, promovida em parceria com a Pandora Escola de Arte. A mostra está aqui, no hall de entrada da Câmara, no plenário, e vai ficar até o dia 26 de junho.
No dia 14 de julho, Campinas completa 250 anos e, como homenagem à rica história da metrópole, o Legislativo Campineiro resgata parte da história da cidade com uma exposição promovida em parceria com a Pandora Escola de Arte. Campinas, 250 anos, História e Arte. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, abriu a exposição na tarde desta segunda-feira. Desde o início do ano, a Câmara passou a discutir como a Câmara poderia também participar das homenagens, da comemoração dos 250 anos da cidade de Campinas, e vários eventos foram sugeridos. Um deles foi tentar retratar na arte de cartoons, de desenhos, situações que pudessem recontar ou destacar aspectos da história de Campinas nesses 250 anos. E aí nós tivemos a felicidade de contar com a parceria da Pandora, que é uma escola de cartunistas, onde os professores toparam esse desafio de criar alguns pequenos cartazes em forma de cartoon ou de desenhos, retratando aspectos da cidade que pudesse ajudar nessa recontagem, assim, até com um olhar alguns mais alegres, diferentes e tal, contar a história da nossa cidade. As obras expostas são em forma de ilustração, caricatura, charge e cartoon. Participam da mostra artistas consagrados e profissionais que atuam na área. O curador Ricardo Quintana detalha a escolha da arte e dos artistas selecionados para a exposição. Me preocupei um pouco de escolher pessoas que são da cidade, ou pessoas que estão na cidade há muito tempo, ou pessoas que se envolveram com a cidade de alguma forma. Então, assim, eu fiz uma seleção bem apurada para não ficar muito do mesmo, Então, a gente fazendo pesquisa sobre como montar, quais datas escolherem dentro dos 250 anos, eu achei importante colocar a fundação da cidade, a primeira missa, onde a cidade começou, principalmente porque pesquisando eu descobri que Campinas começou sem prefeito, começou apenas com a Câmara Municipal, Então só existiam vereadores nesta fundação da cidade. Então achei que tinha tudo a ver em montar isso, para uma exposição na Câmara, colocando o dia da inauguração da cidade, a abertura da cidade, a missa oficial da cidade com a Câmara Municipal. O artista Dimas Restivo foi convidado e conta sobre a decisão na hora de escolher o seu personagem. Eu já escolhi um personagem de imediato, que foi o Carlos Gomes. Olha, eu sou músico erudito desde os 12 anos e eu estudei muito Carlos Gomes. Eu sou fã do Carlos Gomes. São 10 trabalhos de professores e convidados que ficarão expostos aqui no hall de entrada da Câmara de Campinas e você, claro, pode visitar no horário de funcionamento do Legislativo. É uma forma, sim, criativa, usar a arte, a imaginação, para retratar a nossa cidade. Em reunião com ambientalistas e autoridades, vereadora Mariana Conte propõe a criação de uma comissão popular para discutir a situação hídrica de Campinas. Com vários especialistas no assunto água, a vereadora Mariana Conte realizou no último dia 22 um debate sobre a situação hídrica em Campinas. A parlamentar falou da ideia de se aprofundar o tema a partir de denúncias recebidas com a proposta de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tive essa iniciativa exatamente porque nós temos recebido muitas e muitas denúncias e preocupações, sejam de entidades, sejam de munícipes, com relação ao problema da água, sobretudo em relação à expansão da especulação imobiliária e de empreendimentos aqui na cidade de Campinas. Então, nós temos aí um conjunto de rios, Rio Capivari, Rio Anhumas, enfim, todo que já sofreu as consequências dessa contaminação, da expansão urbana, do não
cuidado com as matas ciliares. Então, esse é o motivo pelo qual nós resolvemos, então, abrir essa comissão parlamentar de inquérito, porque entendia que era necessário que reunisse as várias demandas de diferentes perspectivas sobre o cuidado da água, até como uma forma de pressionar por uma mudança na orientação da política sobre a água na cidade de Campinas. Pelo regimento da Câmara, é preciso que haja 11 assinaturas para a abertura de uma CPI, e a iniciativa ainda não tem um número mínimo de adesão. Diante disso e diante da urgência, e eu quero começar essa reunião apresentando uma proposta para as entidades aqui, que nós montemos, então, uma comissão popular de inquérito. Com a ativa participação da comunidade, o debate permeou vários aspectos relacionados à preservação dos mananciais e à questão da terra. O Rio Atibaia, que corta e define a APA de Campinas, ele hoje é o único fornecedor de água para o município inteiro. Porque o Rio Capivari, que existia uma captação de água da Sanasa lá, ele está tão poluído que essa captação de água passou a não existir mais. Posto isso, eu queria trazer também a realidade que a gente está vivendo hoje lá dentro da APA, com 2 grandes loteamentos que vieram sendo aprovados nos últimos 20 anos, mas que hoje eles estão em fase de implantação e são um retrato do que a gente não precisa mais. São loteamentos gigantescos que têm movimentação de terra gigantesca na beira dos corpos d'água. A gente está falando de reforma agrária, não é só para nós, né, os sem terras que estão ali lutando, né, mas a reforma agrária precisa ser vista cada vez mais nesse sentido ecológico, nesse sentido de recompor a diversidade da própria natureza, né? Então nós estamos debatendo a agroecologia e a agrofloresta e fortalecendo muito esses 2 eixos, porque para nós é a forma metodológica, né, da qual a gente consegue produzir o sustento para as famílias que estão na terra, produzir os alimentos saudáveis para as pessoas que estão na cidade, mas também ir recompondo essa diversidade natural dos biomas. A gente não consegue mensurar a quantidade de água que está sob a administração da Sabesp. Se só isso não bastasse, a gente também está falando de vocês, a Sabesp no limite também se vale do PCJ, também se vale dos corpos d'água, que no momento de emergência tira daqui para pôr lá. A gente não consegue mensurar quanto vale um sistema Cantareira, um sistema Guarapiranga, o Alto e o Baixo Cotia. A gente não sabe como vão se dar as relações políticas entre quem vai comprar a Sabesp, todas as regiões da onde a Sabesp tira a água. Ao final, Mariana Conte falou da organização com a participação da sociedade civil para os trabalhos da Comissão Popular proposta por ela. Mas nós queremos pensar uma gestão que seja uma gestão que consiga, digamos assim, contemplar, não ser aqueles grupos que fica um monte de gente mandando um monte de coisa que a gente acaba nem vendo mais, porque fica muito cheio. Então nós estamos aí pensando também como elaborar uma gestão desse grupo. Vai chegar para vocês também o pedido para vocês opinarem sobre o calendário e também sobre o vídeo, para que a gente possa elaborar, enfim. O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento solicitando ao Poder Executivo esclarecimentos em relação às obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde 31 de Março, localizada na rua Antônio Pavim, no Jardim Conceição. A unidade, que atende a população de diversos bairros próximos, ainda apresenta problemas no telhado e de infiltração. A expectativa do parlamentar é que as obras comecem entre junho e julho deste ano. No requerimento número 766 de 2024, o vereador Eduardo Magoga pede à Prefeitura de Campinas informações sobre a ampliação da Unidade Básica de Saúde Igor Carlos Del Guercio, mais conhecida como UBS 31 de Março. No documento, o parlamentar explica que existia uma tratativa entre a CEPLURB, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a Secretaria de Saúde, CEINFRA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa responsável pela obra. Quero lembrar
que essa ampliação ela começou há muitos anos atrás. E em 2022 existia um ataque da MRV de 2 milhões e pouquinho. E essa ataque, por alguns impedimentos técnicos, foi transferida para o Mário Gatinho, para a reforma do Mário Gatinho. E aí, conversando com o prefeito e tendo a necessidade urgentíssima da reforma da UBS 31 de março, o prefeito também prontamente já enviou uma nova ataque, que é a da HM, de 5 milhões. Considerando que o recurso praticamente dobrou, tratamos de uma forma diferente. Ao invés de ser uma ampliação, uma construção nova da unidade. Então a gente tem feito muitas reuniões com as secretarias envolvidas e o projeto caminhou para isso. Mas eu fiz o requerimento para que conste tudo isso documental, para que a gente possa, no momento correto, aí, fiscalizar e ver se saiu tudo de acordo conforme o combinado. A UBS 31 de março atende diversos bairros além do Jardim Conceição. Ela é um dos 68 centros de saúde de Campinas, onde são desenvolvidas ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde. Eu espero que seja mais ou menos em meados de junho, julho. Eu acredito que a HM já esteja iniciando as obras. O requerimento, ele autentica o nosso trabalho, ele coloca o que realmente está acontecendo de fato no papel para a gente poder continuar a nossa fiscalização e cobrar o mais rápido possível já essa nova construção que nós temos como conhecimento. Segundo Magoga, o prédio ainda apresenta infiltrações e rachaduras nas paredes. A UBS 31 de março ela tem muito problema de infraestrutura. Já fizemos muitos reparos lá na unidade. Retiramos árvores, mas o telhado ainda tem muita infiltração, tem muita reclamação e ali só resolve com o novo. Então a gente não quer mais ficar enxugando o gelo. A gente já quer construir uma unidade nova, que é ali do lado mesmo. E aquele outro prédio lá, a gente pode reformar ele e destinar para alguma outra pasta do município ou até mesmo da saúde, eles reaproveitarem para alguma coisa. 1h mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Nelson Osser, porque ele protocolou um projeto de lei para a criação de um censo de pessoas com o transtorno do espectro autista. Depois de fazer o requerimento número 1823 de 2023, questionando a Prefeitura de Campinas sobre o número de pessoas autistas no município e não tendo uma resposta convincente, o vereador Nelson Osseri cria o projeto de lei número 95 de 2024, solicitando a criação do programa Censo de Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista e de seus familiares e seu cadastramento, com o objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil socioeconômico-cultural das pessoas com TEA, com olhar ao direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer desse segmento social. Quando eu solicitei à prefeitura, o número de pessoas com transtorno de espectro autista, a resposta veio insatisfatória, ou seja, veio que não tem esse censo. Então, apresentei esse projeto nesse sentido, para que a gente tenha uma estatística de número de autistas em Campinas, a classe social-econômica, a raça, quais regiões residem essas pessoas, para que a gente possa, nós vereadores, apresentarmos projetos um pouco mais consistentes, que realmente atende à demanda. Por exemplo, a região sul tem aí um déficit muito preocupante de autistas que não conseguem acompanhante terapêutico. Então, potencializar acompanhantes terapêuticos para a região sul. De acordo com a proposta, o sistema de gerenciamento e mapeamento dos dados vai contemplar em sua composição ferramentas de pesquisas básicas e amplas para o manuseio das secretarias, podendo cruzar informações necessárias para a articulação e formulações de políticas públicas. Além das iniciativas voltadas para os autistas, o projeto também cita políticas públicas para os familiares dessas pessoas. A questão dos familiares, ela praticamente se emparelha com o caso do transtorno do espectro autista, da criança, do jovem que tem o transtorno do espectro autista.
Então a família também é amparada. Nesse censo, a gente relata também, é uma das estatísticas, né? Quem é o familiar, quem é o representante legal, ou como essa pessoa também pode ser atendida, porque nós sabemos que tem muitos familiares ou um acompanhante mesmo, que não entende, né, do transtorno do espectro autista. Então tem mais dificuldade de lidar com o caso, com a situação, e esse projeto ele vem mapear isso também, né, o familiar, o representante legal, que com certeza também será atendido. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, o Legislativo Campineiro fez uma homenagem com entrega de medalha a Arautos da Paz. Acompanha como foi. A entrega da medalha Arautos da Paz foi realizada em cerimônia na Câmara de Campinas como forma de homenagem ao filântropo israelense Jack Van Der Teng pela contribuição à defesa da vida e da paz. Uma iniciativa do vereador Marcelo Silva. Então nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Jack, que é um lutador, né, em prol de Israel, né, que tira as mentiras da mídia. A mídia, a gente sabe, manipulada. Parece que a mídia defende os terroristas, mas na essência nós sabemos que existem dois lados, o lado do bem e o lado do mal. O homenageado nasceu em Haia, Holanda, em 1962, onde vive e trabalha durante toda a vida. Desde o final de 2019, também é palestrante internacional da Ezra International. Many people say that Israel is acting against international law. Muitas pessoas dizem que Israel está lutando contra as leis internacionais. For me, the Bible is the most important. Para mim, a Bíblia é a coisa mais importante. But I was thinking, okay, I need to help the politics to give them a weapon. Então, eu estava pensando, nossa, eu preciso ajudar os políticos a dar a eles uma arma. In The Hague, we have the International Court of Justice. E lá em Haia, a gente tem a Corte Internacional de Justiça. It is the building where the highest court in the world is, in the Peace Palace. É o prédio onde a corte mais alta e importante se reúne para tratar de justiça. In 2017, I brought top international lawyers together. Em 2017, eu juntei alguns famosos advogados. It was the only conference ever that was allowed about Israel in that place. Foi a única conferência de pró-Israel que aconteceu naquele lugar. We prayed for 3 years with international conferences to enter that building. Oramos por 3 anos para que essa conferência internacional fosse possível e pudéssemos entrar ali pró-Israel. And from that, the Hague Statement of Jurists on the Israel-Palestine conflict came out. Então foi aí que eu criei o Estatuto de Haia a respeito da jurisprudência entre o conflito de Israel e a Palestina. So I want to give it later to you. E depois, Marcelo, quero dedicar para você esse estatuto. Sua jornada foi marcada por um compromisso incansável com a excelência e a integridade, inspirando não apenas seus colegas, mas também aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Além de seus feitos profissionais, Jack é um pai amoroso, um marido dedicado e um exemplo de retidão moral. Sua generosidade e compaixão tocaram inúmeras vidas, tornando-o verdadeiramente digno dessa distinção. Portanto, Jack, é com profundo respeito e admiração que hoje reconhecemos e honramos você com a medalha Arautos da Paz. Então, é importante que nós ficamos todos unidos, juntos, orando sempre a Deus, mas manifestando, né, a nossa indignação com que a mídia fala, com que as pessoas falam, mostrando o nosso amor pelo Estado de Israel, pelo povo de Israel. Ontem, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani até começou bem a partida, mas desperdiçou a oportunidade e depois foi dominado pelo Vila Nova e saiu derrotado. Aos 20 minutos, a principal oportunidade do Guarani na partida. Após cobrança de falta de Diogo Matheus, o goleirão Denis Júnior não achou nada. Mas Ryan não conseguiu chutar com força. E Jefferson arriscou, mas por cima do gol. A resposta do Vila Nova veio com Cristiano, que mandou do meio da rua. A bola bateu no travessão e saiu. Era lá e cá.
e Ayrton de cabeça obrigou o Denis Júnior a mandar para escanteio. Até que aos 30 minutos, Jefferson, lateral esquerdo bugrino, tentou sair jogando e perdeu a bola. Então João Vitor fez este belo passe em elevação para Luciano Naninha bater cruzado no contrapé de Douglas Borges. Placar aberto, 1-0 Vila. No final do primeiro tempo, Júnior Todinho tabelou com Alisson, que invadiu a área e devolveu para o camisa 7. No bate-rebate, Douglas Borges conseguiu fazer a defesa em cima da linha. No segundo tempo, logo aos 10 minutos, Alisson dominou todo desequilibrado, mas ficou em pé e tocou na medida para Júnior Todinho, que antecipou a Jefferson e bateu no alto, firme e forte para ampliar, 2-0. Aos 34 minutos, por pouco não sai o terceiro do Vila, Júnior Todinho escapou da marcação de Lucas Adel e tocou para Bruno Matias, que da intermediária finalizou. Bola desviou na zaga bugrina e saiu. Somente aos 39 minutos o Guarani chegou ao ataque com Rafael Freitas, mas bateu no meio do gol. Nos acréscimos, Rafael Freitas tentou mais uma, mas parou em Denis Júnior. E ficou nisso. Na estreia da Série B, Vila Nova 2, Guarani 0. O Guarani conseguiu controlar os primeiros 25 minutos de partida, depois foi amplamente dominado pelo Vila Nova, que está com mais ritmo de jogo, entrosamento, e ficou evidente, 2-0 para o Vila, com muita autoridade. Sistema defensivo do Guarani não funcionou, meio-campo armou muito pouco e o ataque quase não finalizou. Técnico Claudinei Oliveira vai ter muito trabalho pela frente, já teve 43 dias entre o fim do Campeonato Paulista, quando a equipe quase foi rebaixada, e este início de Série B, mas vai ter que treinar muito mais. Bugre volta a campo nesta sexta-feira, 9 horas da noite, contra a Chapecoense, aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro. Bom, 1h mais 22 minutos, ter um carro ou andar de transporte por aplicativo, o que vale mais a pena? Esse é o tema de hoje do nosso quadro Na Ponta do Lápis. Está no ar mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje eu acredito que afeta muitas pessoas, que é a questão de ter um carro próprio ou usar transporte por aplicativo. Com o aumento sucessivo nos preços dos combustíveis, automóveis mais caros, esse questionamento está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Pensando em te ajudar a ver o que é melhor para você, para o seu bolso, eu estou aqui com o professor de Finanças da Faculdade PUC Campinas, Eli Borochovicius. Professor, o que vale mais a pena, ter um carro ou andar só de transporte por aplicativo? Existe uma resposta para isso? Aí vai ficar um pouco difícil a gente traçar uma linha única achando que existe uma resposta para todo mundo, porque vai depender muito do uso, né? Então, vamos pegar assim, por exemplo, alguém que tenha uma criança, que tenha um bebê. Será que todo motorista com transporte por aplicativo aceita levar um bebê? Será que o carro está preparado para isso? E se a pessoa tiver, por exemplo, um animal de estimação? Eu preciso levar ao veterinário, eu preciso, enfim, quero passear. Será que todo motorista aceita o pet no carro? Porque vai acabar sujando aquele negócio todo, ele pode não gostar. Então, existem algumas particularidades que a gente primeiro precisa entender. Quem é o usuário, para que você precisa do automóvel? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai do uso do veículo. Então, assim, para aquelas pessoas que vão pegar o carro, vão andar 10, 20 minutos, né? Isso supondo que não tenha trânsito, né? Vai até o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando e depois só usa o carro para voltar. Então, são aquelas pessoas que têm um uso bastante restrito do automóvel. Nesse caso, talvez compense financeiramente buscar um transporte alternativo, um transporte por aplicativo. Agora,
para aquelas pessoas que têm o uso um pouco mais acentuado do veículo, mais frequente, né, que usa para buscar o filho na escola, leva o filho na escola, vai para o inglês, vai para o mercado, vai para cá, vai para lá. Então, quem usa o veículo com muita frequência pode não compensar do ponto de vista financeiro. Agora, a decisão de você ir para um aplicativo ou de você ter o seu próprio carro, ele extrapola a questão argentária, que é a questão financeira. Então vai também da comodidade. Você já pensou ir ao supermercado, encher, por exemplo, um carrinho, ficar com aquele monte de sacola na mão para chamar um carro por aplicativo, esperar chegar, colocar tudo aquilo no carro, até chegar em casa e descarregar tudo aquilo. Então assim, no momento de tomar essa decisão, existe, obviamente, uma questão financeira, mas é preciso também pensar na comodidade. É que a melhor opção depende muito do perfil de cada pessoa, né, professor? Sem dúvida nenhuma. E assim, vamos pegar um exemplo. Eu preciso levar um filho para a escola às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Será realmente que tem alguém disponível às 4h30, 5 horas da manhã para você chamar essa pessoa para vir até você e eventualmente levar essa criança para a escola? Talvez você não tenha essa comodidade. E aí, nesse caso, você precisa necessariamente ter o veículo para poder atender às suas necessidades. Então, depende muito do uso e depende muito do perfil de quem usa. Então, professor, qual que é o primeiro passo para começar a fazer essa reflexão? É colocar tudo na ponta do lápis? Do ponto de vista financeiro, é importante colocar na ponta do lápis. Pode ser uma planilha, pode ser um pedaço de papel, não importa. Mas a gente precisa entender todos os custos que vão envolver isso. Então, assim, o primeiro custo, e que muita gente esquece, é o custo de capital. O que significa isso? Eu vou comprar um carro. Para eu comprar o carro, eu preciso dispor desse dinheiro e se eu não tiver o dinheiro, eu vou precisar financiar. Uma parte eu vou ter que pôr à vista, outra parte eu consigo financiar e aí tem a taxa de juros. Então, ou tem o custo de capital, daquele percentual que eu dei de entrada ou total, ou tem a taxa de juros que eu estou pagando. Esse custo de capital nada mais é do que, em vez de eu ter um carro, eu posso guardar esse dinheiro, deixar ele rendendo em uma aplicação financeira, e aí eu vou andar de transporte por aplicativo. Então, se a gente estiver falando de um carro aproximadamente R$100 mil para ficar mais fácil aqui, né, a conta, e supondo que eu tenha 10% lá no mercado, eu estou falando em R$1.200 por ano, em R$12 mil por ano, né? 10%, né, R$12 mil por ano. R$12 mil por ano, eu estou falando em aproximadamente R$1.000 por mês. Esse é o custo só do capital. Então, se a pessoa vai gastar menos de R$1.000 com transporte por aplicativo, só o custo de capital, se for pensar bem, já compensou. Agora, não é só isso, né? Porque, além do custo de capital, eu tenho o custo de manutenção do veículo e aqui a gente vai falar de R$1.000 a cada 6 meses. Seguro. Tem a questão do seguro, e dependendo do perfil de quem usa, se for, por exemplo, alguém até 24 anos, solteiro, universitário, vai ficar mais caro por causa do perfil. Essas pessoas normalmente também usam o veículo para as baladas, para sair, e assim, ainda que não beba, normalmente não vão deixar em estacionamento, vão deixar na rua, então o custo realmente é mais alto. Além do seguro, tem a questão do estacionamento. Então, se eu tenho um carro próprio e eu quiser reduzir o risco, eu vou ter que deixar ele num estacionamento, eu vou ter que pagar o estacionamento. Se eu uso transporte por aplicativo, não vai precisar se preocupar com isso. Não tem necessidade. Ele me deixa no local, ele me busca no local, me deixa depois em casa, eu estou tranquilo, não preciso me preocupar com isso. Tem a questão do IPVA. Então, aqui em São Paulo a gente tem 4% sobre o valor venal. Então, assim, é um valor considerável se eu tiver o meu próprio bem, né? Então eu tenho que pagar o imposto sobre propriedade. Tem a questão do combustível. Combustível que é a principal, digamos assim. E a gente está suscetível aos aumentos do combustível, né? Então, assim, vou ter que pagar o custo desse combustível. Se eu tiver num transporte por aplicativo, eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, estacionamento, custo de capital, seguro, combustível, manutenção, tudo isso eu preciso colocar na conta para poder entender se compensa de fato eu ter o meu veículo ou não. Agora, de novo, tá?
do ponto de vista estritamente financeiro. Também tem a questão da depreciação do veículo, né, professor? A gente tem que considerar que quando eu compro um ativo, esse ativo ele é depreciável. Isso significa que, à medida que vai passando o tempo que eu vou fazendo uso, ele vai caindo o preço. Isso não é uma regra geral, não tem que ser sempre assim, porque pode acontecer de ter um ágio, pode acontecer de subir, mas em via de regra, se eu estou comprando um bem hoje, eu vou utilizando ele, com o tempo ele vai reduzindo o seu preço. Então, se hoje eu compro um carro, por hipótese, 100 mil reais, daqui a 3 anos eu vou vender, possivelmente eu vou vender ele por, sei lá, 60 mil, 70 mil reais. Então, eu tive uma perda aí de 20, 30 mil reais em 3 anos, que é muita coisa. Então, tem que considerar, tem que colocar na conta também essa depreciação, que é a perda do valor do teu bem. Tem que levar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas possibilidades, de ter o carro próprio ou de usar o transporte por aplicativo, né? A gente precisa identificar quanto de fato usa o veículo e, assim, precisa entender qual é o teu dia a dia, porque às vezes financeiramente compensa, mas do ponto de vista do teu conforto, você... Da sua rotina também, né, professor? Da sua rotina, mas assim, quanto custa o teu conforto? Então, isso também tem que levar em consideração, porque às vezes do ponto de vista financeiro não é legal, não vale a pena eu ter o meu carro, vale muito mais a pena eu, por exemplo, né, ficar chamando por aplicativo. Mas o conforto de eu ter o meu carro, a liberdade que eu tenho, né, de poder pegar a hora que eu quiser, eu posso sair atrasado, tá tudo bem, eu uso um caminho alternativo. Chamar o aplicativo. Exatamente. Isso a gente também tem que considerar, que é a questão do tempo. Né? Dependendo de como for também o aplicativo, dependendo de onde você estiver, você tem que se deslocar, nem sempre você consegue estar na porta. Então, tem a questão do conforto que a gente precisa considerar. Mas como é que eu calculo esse conforto? Não dá. Então, eu faço o cálculo, né, de todas as questões que a gente já colocou aqui, e depois eu faço uma reflexão. Essa diferença compensa para o conforto que eu tenho? E assim, tem casos em que você quer fazer, por exemplo, uma viagem mais longa. Você vai ter que alugar um veículo, porque aí não compensa fazer por aplicativo. E aí você tem que colocar também, né, na ponta do lápis a locação desse veículo. Então, as pessoas viajam com uma certa frequência, eu pego muita estrada. Tudo isso precisa considerar. Então tem a questão da comodidade sim, mas tem a questão argentária, tem a questão financeira que precisa botar na ponta do lápis, precisa realmente calcular e ver se compensa. E para quem opta pelo transporte por aplicativo, ele precisa ter em mente da questão do número de corridas, do preço dinâmico, porque muda conforme a cada lugar que ele for, a cada corrida, né? E também da questão da distância percorrida, né? Porque, igual você falou, se ele só vai de casa para o trabalho, ele pode ficar com o carro dele, mas se ele não tem uma rotina certa, cada dia ele está em um lugar, aí também não compensaria ele ficar utilizando transporte por aplicativo, né? Não é que não compensa, vai depender e a pessoa precisa realmente tentar entender a sua rotina ou pelo menos, né, qual a distância que você costuma percorrer no seu dia a dia para poder identificar se compensa ou não. Mas, além disso, você precisa considerar também questões básicas do tipo, eu uso muito porta-malas, não uso porta-malas, eu levo mais gente comigo, porque às vezes você quer carregar, sei lá, tá saindo em turma, então é o motorista e mais 3, você não consegue botar 5 pessoas indo para o mesmo lugar num transporte por aplicativo. Aliás, tem algumas empresas que não aceitam, inclusive, mais do que 3 pessoas, né? Então, assim, você está saindo com os amigos, qual é o teu uso? Está saindo com a família? Tem gente que tem família grande, está saindo o tempo inteiro em 4, 5 pessoas, e aí não convém você utilizar o aplicativo. Tudo isso você precisa considerar na hora de tomar uma decisão. Vale a pena eu manter o meu veículo e eventualmente utilizar, né, de vez em quando um aplicativo, de vez em quando fazer uma locação, mas eu deixo o meu veículo lá? Ou eu vendo o meu veículo, faço a aplicação desse dinheiro e eu esqueço dele e só vou utilizar o aplicativo? Agora, eu acho que isso é importante a pessoa pensar se ela tiver, por exemplo, um veículo só. Agora, para quem tem 2 veículos em casa, para o próprio uso, isso é muito comum
em cidades onde você tem, por exemplo, a limitação do uso em função da placa, em função, né, da legislação local. Às vezes você não pode usar de segunda, não pode usar de quarta. As pessoas muitas vezes optam por comprar 2 carros. Aí, do ponto de vista financeiro, não me parece realmente fazer o menor sentido. Então você tem um carro e, eventualmente, precisando numa eventualidade, aí sim, você vai usar o transporte por aplicativo. Não faz sentido, no meu entendimento, pensando de uma forma bastante rápida. Deixar um parado. Exatamente, ter 2 carros e deixar um parado. E agora, com essa questão de veículo elétrico, tem muita gente que está mantendo o seu veículo a combustão, buscando um veículo elétrico para ver se consegue se adaptar e mantém 2 carros na residência. Se eu precisar fazer uma viagem, eu já tenho esse meu veículo a combustão. Esse também é o caso de você repensar. Não sei se vale a pena você manter 2 veículos ali, ainda que seja um a combustão e um elétrico, se você tem essa opção de utilizar os carros por aplicativo. Professor, o mais indicado então é sempre fazer comparações de custos, né, e também da questão de comodidade, com os 2 formatos de transporte, tanto ter um carro próprio ou o transporte por aplicativo, porque daí fica mais fácil da pessoa tomar uma decisão. E assim, não é uma tarefa fácil fazer a conta, porque às vezes a gente se pergunta, quanto que eu vou gastar de combustível? Eu paro uma vez por semana para abastecer. Se eu abasteço o carro inteiro, eu vou gastar mais ou menos aí, sei lá, 200, 300 reais por semana. Se eu gasto 200, 300 por semana, eu estou falando em 800, 1.000 reais por mês, talvez um pouco mais. Quantas vezes eu paro em estacionamento? Quanto está o meu seguro, se eu dividir isso em 12 prestações. Então tem que realmente ou montar uma planilha ou colocar isso num papel e fazer a soma. E muitas vezes as pessoas esquecem ou não lembram de quanto custa para fazer uma manutenção. Porque hoje você tem a manutenção preventiva, mas tem também a corretiva. Então, eventualmente numa sinistralidade, bater o carro, vai custar mais caro. E às vezes não é nem culpa sua. E isso é o pior, porque às vezes você está dirigindo, alguém bate em você, essa pessoa não tem seguro, não vai honrar um compromisso E o gasto sobra para você. E aí sobra para você, você que vai ter que pagar. Então assim, existe esse risco e considerando que o risco está lá, precisa eventualmente ter uma reserva financeira para isso, para caso precise utilizar, você poder pagar. Agora, se você faz o uso de um carro por aplicativo, o problema é de quem está de quem está com o carro. Além disso, você precisa considerar que se você está num carro por aplicativo, você está com tempo livre para trabalhar, para se divertir, para fazer alguma coisa. Dirigindo, você está na atenção, está preocupado. Tem gente que gosta de dirigir, legal, aí fica fácil. Mas tem muita gente que não curte dirigir, tem gente que não gosta de trânsito, não gosta de buzina, não gosta da atenção. Então, a atenção gera tensão nas pessoas. Então, está tensionada, chega tensionado para o serviço, para uma reunião, também não é agradável. Por outro lado, você tem a liberdade de escolher o caminho que você quer, você tem a liberdade de escolher se vai com ar-condicionado, se vai com música, se vai sem música. Muitas vezes, quando você está num carro por aplicativo, fica mais difícil. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter tirado todas as dúvidas do pessoal de casa, ter passado essas dicas valiosas e eu espero que o pessoal tenha anotado tudo, viu? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, eu espero que as pessoas em casa realmente agora comecem a fazer as contas e eventualmente vão achar, assim, bastante interessante fazer esse exercício e eventualmente vão descobrir que pode não compensar estar com o carro em casa. É isso então, professor, muito obrigado, viu? Olha, fica por aqui mais uma ponta do lápis e até semana que vem. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, TV Câmara Campinas, no Facebook, TV Câmara Campinas também e acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Obrigado e até mais. Uma hora mais 39 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você é um apaixonado por gatos, fique ligado agora, viu? Porque nós vamos trazer aqui uma variedade de gatinhos, filhotes e adultos. E tem também muitos cãezinhos que estão prontos para ganhar uma família.
Adotar é um ato de amor. Então vamos praticar? A partir de agora, adote um bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? Os protetores independentes têm vários gatinhos esperando por um lar. Você já pensou em ter uma pantera linda, charmosa e super meiga na sua casa? Essa fêmea tem aproximadamente 2 anos. Está castrada, vermifugada e é muito dócil. Se interessou? Então entre em contato com o telefone que está na tela. E olha só esses gatinhos de 6 meses. Chica, Rabanete e Salsinha já estão castrados, são muito brincalhões e adoram carinho. A Chica é sociável com outros gatos, ama brincar, é muito curiosa e meiga. Essa gatinha é bem carinhosa, tem uma personalidade maternal com os irmãos. O Salsinha é o mais comunicativo e expressivo da turma. Ama brincar e aceita colo com mais facilidade. Mas atenção, ele não pode ter amigos, já que fica bastante assustado com cães. Já o Rabanete é o mais brincalhão. Não gosta de colo, mas pede muito carinho. Ele adora um afago na barriga. Todos esses filhotes adoram petiscos e são bem sociáveis. Então, que tal levar um deles para casa? Entre em contato com a protetora pelo WhatsApp. Agora se prepare para um show de fofura. Estes lindos gatinhos estão vacinados e vermifugados, totalmente prontos para adoção. Eles já sabem utilizar a caixinha de areia e adoram aproveitar o aconchego de casa. Para adotar um desses bebês, é só entrar em contato com a protetora independente pelo e-mail que está na tela. Com apenas 1 ano e meio, essa cachorrinha de patinhas brancas, mestiça pitbull, está para adoção. Ela é dócil e gosta de ficar dentro de casa, na companhia da família. É super carinhosa, já está castrada e vacinada. Para falar com a tutora e passar por entrevista, entre em contato pelo telefone na tela. E mais uma gatinha para a adoção. É a Princesa Luma, que tem aproximadamente 5 meses. Ela é muito amorosa, amassa pãozinho e parece uma pintura de tão linda. A Luma já está castrada e agora precisa de um lar seguro, sem acesso fácil à rua. Quer levar essa princesa para casa? Entre em contato com a protetora pelo WhatsApp. A Associação Amigos dos Animais de Campinas também tem uma cachorrinha linda para adoção. Essa menina charmosa, toda branca e com manchinhas pretas, é a Sofia, que já está vacinada e vermifugada. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. E por que não adotar um animalzinho idoso? O Negão é um cachorro porte médio, carinhoso, sociável e bem tranquilo. Ele está microchipado, castrado, vermifugado e com todas as vacinas garantidas pelo DPBEA. Agora só precisa de um lar cheio de carinho para ter uma segunda chance. Esse jovem todo malhado e de porte médio é o simpático Clovinho. Ele também foi microchipado, além de ter castração, vermifugação e vacinas garantidas pelo DPBEA. Tereza chegou ao DPBEA neste mês, recebendo muito carinho e dedicação dos profissionais. Está castrada, vermifugada e vacinada. O mais importante agora é que ela espera por uma adoção responsável. Princesa foi resgatada pelo SAMU Animal.
Essa gatinha adulta de olhos verdes é bem tranquila. Ela também foi microchipada, além de ter castração, vermifugação e vacinas garantidas pelo DPBEA. A princesa só precisa de um lar cheio de carinho. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Semana de tempo estável, hoje o sol aparece durante todo o dia e segue assim amanhã na quarta-feira, com o tempo aberto, céu azul e o calor, este retorna, viu? Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 24 de abril, sol aparecendo durante todo o dia, com algumas nuvens, sem previsão de chuva. E olha só, hein? Mínima de 19 graus, a mínima já começa a ficar elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.